Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, ontem o Bolsonaro teve duas derrotas. Uma, aquele bando de bolsonarista que tomaram lá conta do plenário da Câmara, que falavam que não iam sair porque eles eram valentão, não, daqui ninguém sai e tal. Saíram com o rabinho entre as pernas. Saíram assim, porque eles estavam dizendo que iam radicalizar e realmente ninguém ia trabalhar na Câmara. Quer dizer, com essa colocação que eles estavam fazendo, que ninguém ia trabalhar na Câmara, isso a gente já sabe há muito tempo, porque eles não fazem nada. Eu ia até falar um outro, mas não fazem absolutamente nada de útil para a sociedade. E tem outros bolsonaristas que estavam pedindo anistia, não vamos sair, quer dizer, botaram o rabinho no meio das pernas e saíram de fininho. Tiveram que sair, porque é um bando de idiota, e além de ser um bando de idiota, um bando de covardes, que primeiro fala uma coisa, primeiro se coloca como o maior valentões do mundo, e depois sai como uma princesa. Agora, isso foi a primeira derrota. Quer dizer, foi a segunda. Porque a primeira derrota, o Bolsonaro teve no Supremo Tribunal Federal. Porque a defesa do Bolsonaro recorreu ao Supremo Tribunal Federal, ontem, na quarta-feira, contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes de impor a prisão domiciliar ao Bolsonaro. Agora, os advogados, eles solicitaram ao ministro Alexandre de Moraes que reconsidere a ordem, e se isso não ocorrer, o ministro deve submeter o caso à análise presencial da primeira turma. Agora, a primeira turma todo mundo sabe que é formada pelos ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Luiz Fux e o ministro Alexandre de Moraes. Agora, a defesa do Bolsonaro também chegou a dizer que não houve o descumprimento das medidas impostas, as medidas cautelares. Agora, o Bolsonaro, ele não cumpre absolutamente nada. Ele não respeita nada. E isso já é da natureza dele. Agora, eu acho que a defesa está querendo liberar o Bolsonaro, que é justamente para ele dar no pé, porque ele sabe que ele vai para a cadeia se ficar no Brasil. E tudo indica que, eu acho que
nem a prisão domiciliar vai segurar o Bolsonaro. Agora, ao decretar a prisão domiciliar, o ministro Alexandre de Moraes apontou reiterado descumprimento das medidas cautelares. Porque o Bolsonaro faz isso mesmo. Ele não respeita nada. Ele acha que ele é o dono do mundo. Quer dizer, não só ele, os filhos deles também acham e têm esse mesmo comportamento. Agora, segundo o ministro Alexandre de Moraes, o Bolsonaro utilizou até os filhos para divulgar mensagens e incitação e ataques ao Supremo Tribunal Federal e um apoio ostensivo à intervenção estrangeira no judiciário brasileiro. E isso é verdade. Porque o Bolsonaro e os filhos deles, e não só os filhos, muitos desses parlamentares bolsonaristas, inclusive lá no Congresso, lá na Câmara dos Deputados, eles abriram uma faixa de apoio às medidas dos Trump. Olha bem, deputados e senadores elogiando as medidas que o presidente dos Estados Unidos, aquele topeira, porque ele é um topeira, as medidas que ele tomou para prejudicar o Brasil. %50% ele impôs sobre todos os produtos que o Brasil mandava para lá. Agora ele voltou, porque o negócio é o seguinte, o Trump, ele fala uma coisa agora, mas daqui a pouco ele já muda, ele é igualzinho ao Bolsonaro. Tanto é igual ao Bolsonaro que quis dar o golpe lá nos Estados Unidos. Só que lá a justiça não funciona. Porque se funcionasse, o Trump estaria na cadeia. Agora, ontem, por exemplo, um ministro, inclusive, para defesa, para os advogados do Bolsonaro, ele também fez as seguintes colocações. Ele afirmou que revogará a prisão domiciliar e decretará a prisão preventiva em caso de descumprimento das medidas restritivas. Porque o ministro já tinha limitado as visitas para o Bolsonaro, que ele pode receber. Agora, e ele também já decretou as visitas que o Bolsonaro pode receber sem o aval do Supremo Tribunal Federal, que é a visita de familiares, de genro, de nora, de netos. Isso ele pode receber e não precisa autorização do Supremo Tribunal Federal. Só que também não pode usar celular
diretamente ou por intermédio de terceiro, diz o ministro Alexandre de Moraes. Agora, além disso, é vigente as medidas ordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes em 17 de julho, com a proibição de manter contato com embaixadores e com demais investigados por tentativa de golpe de Estado e o veto também ao uso das redes sociais, diretamente ou por terceiros. Agora, olha bem o que o ministro Alexandre de Moraes diz, abre aspas. O descumprimento das regras de prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas cautelares implicará na sua revogação e na decretação imediata da prisão preventiva, fecha aspas, completou o ministro Alexandre de Moraes. Agora, é bem difícil o Bolsonaro seguir essas normas que o Supremo Tribunal Federal determinou, porque o Bolsonaro, ele não aceita absolutamente nada que venha de qualquer um, mesmo da justiça, nada. O Bolsonaro é daqueles que é um topeira que não gosta de receber ordens de ninguém. Ele não gosta de receber ordem. Agora, tem um porém nisso tudo. Você veja bem que o Supremo Tribunal Federal condenou o major da reserva da PM lá do Distrito Federal. Por causa dos ataques de 8 daquela tentativa de golpe e aquela destruição de patrimônio cultural e artístico do Brasil. E o major da reserva da Polícia Militar, lá do Distrito Federal, o Cláudio Mendes dos Santos, ele foi condenado por envolvimento direto nos atos terroristas que culminaram na invasão e depredação da sede dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Esse era amiguinho do Bolsonaro. A decisão foi unânime, inclusive, entre os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, embora ainda haja divergência sobre a pena a ser aplicada, mas a condenação o Supremo Tribunal Federal já deu. E isso foi todo mundo. Agora, eles vão discutir porque está havendo divergência sobre a pena que vai ser aplicada ao major Cláudio Mendes dos Santos. E também, é apontado como uma das... Ele é apontado, esse Cláudio Mendes dos Santos, ele é apontado como uma das principais lideranças
do acampamento bolsonarista instalado em frente ao quartel-general, lá em Brasília. E tem outra, lá no local, ele fez ele fazia discurso toda hora, pedindo a intervenção militar para impedir a posse do presidente Lula. E tem outra, e também fazia discurso convocando apoiadores a financiar o movimento por meio de doação e Pix. Isso era constante. E tem outra, isso aí, o Supremo Tribunal Federal tem, inclusive, em vídeos. E as investigações, inclusive, mostram que o major, utilizando o microfone do palco para propagar mensagens contra a democracia. E tem outra, isso era quase diariamente, praticamente 2 meses. Esse major da Polícia Militar do Distrito Federal, inclusive, permaneceu no acampamento. E lá o nome, ele era conhecido como Major Cláudio Santa Cruz. E se orgulhava de seu passado no batalhão de operações da Polícia Especial, BOP, segundo a apuração da Polícia Federal. E ele foi peça-chave na organização e incitação dos atos, que inclusive partiram lá do QG do Exército rumo à Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Agora, após a tentativa frustrada do golpe, esse Major Santos chegou a fugir. E tem outra, em uma mensagem no WhatsApp, enviada na ocasião, ele comemorou a própria fuga. E ainda não... E sabe o que ele falou na comemoração? Então, esse pessoal bolsonarista, eles são tão topeira que eles registram o ato criminoso dele. Então, no dia que ele fugiu, ele gravou no WhatsApp dizendo o seguinte: ainda não estou preso. Agora, no entanto, acabou detido pela Polícia Federal no dia 23 de março, isso na 9ª fase daquela Operação Lesa Pátria, em Riacho Fundo, no Distrito Federal. E ele era o único alvo do mandato de prisão naquela etapa. Agora, a Procuradoria-Geral da República denunciou o Cláudio dos Santos por diversos crimes: associação criminosa armada, tentativa de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado com emprego de violência e substância inflamável contra o patrimônio da União, além de deteriorização de bens tombados. Agora, na denúncia da PGR, ela afirma que o réu atuou como instigador
é autor intelectual dos crimes planejados pela associação criminosa que estava insatisfeita com os resultados das eleições que o Bolsonaro perdeu, e eles estavam almejando dar um golpe de Estado na nossa democracia e queriam depor o Lula. E tem outra, invadiu a sede dos três poderes da República. E a própria Corregedoria apontou que o major exercia atividade extracorporis no acampamento, atuando como locutor em carro de som, onde ele repassava as informações a todos aqueles terroristas. E nessa transação dele, o que ele mais pedia também era a doação de dinheiro para a manutenção do acampamento. Agora, o julgamento teve início no final de junho e foi concluído nessa terça-feira, após o recesso do Supremo Tribunal Federal, embora a condenação tenha sido unânime entre os ministros da primeira turma, houve discordância em relação à pena. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, propôs 17 anos de prisão. O ministro Flávio Dino acompanhou o voto. Cristiano Zanin sugeriu pena de 15 anos. E Luiz Fux, 11 anos. A ministra Carmen Lúcia não votou. A pena definida será estabelecida com a proclamação oficial do resultado. Agora, a defesa do Cláudio dos Santos alegou que não frequentava o acampamento. Ele não frequentava o acampamento desde dezembro de 2022 e negou ter estado em Brasília no dia 8. Mas tudo foi provado. E tem outra, tem coisa gravada. E ele também negou ter financiado o movimento e afirmou que as suas declarações públicas tinham o objetivo de evitar confronto com as forças de segurança, disse ele. E ele defendia a manifestação pacífica nas imediações do Palácio do Planalto, sem qualquer invasão. O cara, além de tudo, além de ser, inclusive, da polícia militar, que a gente já sabe como os militares agem, esse cidadão, Cláudio Mendes dos Santos, que é major, ele é um grande mentiroso. Bom, ele é mentiroso como todos os bolsonaristas são. Eles cometem crime, depois diz que não, que eles são bonzinhos. Eles são todos santos. E ele não queria nada disso. Só que lá no acampamento, ele excitava as pessoas. Inclusive dizia que o Lula não ia governar o Brasil, porque eles iam derrubar o presidente Lula. E no começo, inclusive no quartel, ele dizia que o Lula
não ia subir a rampa. É esse pessoal mentiroso, bolsonarista, que não fazem nada de útil para a sociedade. E é esse pessoal que está querendo dar o golpe de Estado na nossa democracia, igualzinho a esses deputados que ocuparam a mesa do presidente da Câmara. Igualzinho ao Bolsonaro. Porque foi o Bolsonaro que organizou tudo isso. Só que ontem o Bolsonaro teve 2 derrotas. Uma no Congresso Nacional, com a destruição lá, tiraram a saída de todos aqueles deputados que não fazem absolutamente nada, que eles se colocavam como valentões, só que saíram todos eles com o rabinho entre as pernas. E eles são iguais a esse Cláudio Mendes dos Santos, que é major da reserva da Polícia Militar. Tem que ser caçado esse pessoal todo. Tem que perder a patente. Agora, apoiou o golpe de Estado. Excitou as pessoas a detonarem, a quebrar tanto o Palácio do Governo como o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, e agora está dando uma de bonzinho. Inclusive, quando fugiu, disse que ele não ia preso. Gravou isso. É o fim da picada. Tem que ir para a cadeia, porque apoiou o golpe de Estado, a tentativa de golpe, queria o golpe de Estado, queria deixar o Bolsonaro como ditador do Brasil. Só que eles se esqueceram que nós já tivemos ditadura. E ditadura nós não queremos mais. Ditadura no Brasil, nunca mais, certo? Fico por aqui, pessoal. E não esqueçam, inscrevam-se no canal. E se inscrevendo no canal, você vai ajudar a luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Fico por aqui e um tchau.